Dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live dentro de instantes, né? A galerinha vai começar a entrar aí. Nossa primeira live, né? Bom dia pra galera que tá chegando aí. Lourdes, bom dia. Giovana Moraes, bom dia. Bruna Bianca, bom dia. Nuclear, não sei quem é Nuclear, bom dia, né? Bom dia, galera. Bom dia, João Paulo. Luísa, bom dia. Lucas, bom dia. Nicole, bom dia. Zaf, não sei quem é Zaf, mas bom dia também. E aí, galera? Vamos chegando aí, né? Para nós começarmos a nossa live de hoje. Ana Cecília, bom dia. Bruninha Gigi, bom dia. Maria Clara, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Saudades, pessoal. Muita saudade de vocês, viu? Nossa, esses dias agora de quarentena estão sendo muito difíceis, né? Porque você não sai de casa e tá foda. Saudades demais de vocês. Muita vontade de estar em sala de aula, dando aula, né? Mas infelizmente, devido ao que está acontecendo, não pode, né? Não está sendo possível. Laisa, bom dia. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Eduardo Guedes. Yara, bom dia também. Tá chegando na nossa live aí, né? Ana Clara, bom dia. Gabi Venturinelli, bom dia. Então, galera, é isso aí, né? Vamos começar a nossa live de hoje. Então, deixa eu só segurar aqui meu celular direitinho. Bom, gente, na nossa live de hoje, como é a nossa primeira live, né? Que nós estamos tendo aí. Bom dia aí, galera, que tá chegando, tá? Como é a nossa primeira live, então eu vou fazer essa live hoje como uma retomada do conteúdo, do último conteúdo que nós vimos em sala de aula, né? Que foi função polinomial do primeiro grau. Eu vou fazer isso porque eu considero que é um conteúdo muito importante para vocês, né? Que vocês vão precisar no Enem. E também para a gente fazer aquela retomada, porque como nós já temos aí 2 semanas que nós não nos vemos praticamente, eu acho que seria importante a gente fazer essa retomada, tá? Então, na aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou revisar a função do primeiro grau, né? A teoria, os conceitos, e vou fazer alguns exercícios da apostila de vocês. Então, se você tiver como pegar a sua apostila, ter a sua apostila em mãos aí, tá? Vai ser importante porque eu vou fazer alguns exercícios da apostila, tá bom? E nós vamos depois eu vou marcar uma atividade para vocês fazerem, né? E na próxima live a gente tira dúvidas aí com vocês, tá bom, galera? Beleza, então vamos começar, né? Eu vou virar aqui minha câmera para a gente começar, que eu preciso escrever numa folha aqui, né? Como matemática, você sabe que precisa muito do quadro, né? E como eu não tenho um quadro aqui, eu coloquei uma folha e vou explicar para vocês aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? É só perguntar. Oi, Ana Clara, tudo bem? Saudades, beijão, hein? Então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Vou virar aqui a câmera para a gente dar início à nossa aula. Bom, deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Então, ajeitando aqui a câmera, para nós começarmos. Função polinomial do primeiro grau, né, pessoal? Também conhecida como função afim. Função polinomial do primeiro grau ou função afim. O que é uma função polinomial do primeiro grau ou função afim, né? É uma função desse tipo aqui, ó. Y igual a x mais b. Onde esse a e esse b, y igual a x mais b, né? Ou então você também pode escrever a função como sendo f de x igual a x mais b. O que são esses números a e b? Os números a e b são números reais, certo? Com a ressalva que o a tem que ser diferente de zero, beleza? Então, função y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. O número a e o número b são reais, tá? E o a é diferente de zero, certo? Esse a e esse b, eles recebem nomes especiais aqui na função. O a, pessoal,
na função do primeiro grau, ele é chamado de taxa de variação. Taxa de variação, tá? E em geometria analítica, que você estuda também essa matéria, ele pode ser chamado também de coeficiente linear, coeficiente angular, tá? Coeficiente angular. Então você pode encontrar esses dois nomes aqui para o A. O A ele pode ser taxa de variação ou pode ser também coeficiente angular. Já o B, que é o termo independente aqui, ó, né? Esse B aqui, ó, ele é chamado na função de coeficiente linear, tá? Coeficiente linear da função. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que representa, o que significa esse taxa de variação, coeficiente linear. Por enquanto, esses são os nomes do A e do B. Alguns exemplos, né, de funções polinomiais do primeiro grau, ou de funções afins, são essas aqui, ó. Primeiro exemplo, vamos colocar aqui, ó. F de x igual a 6x mais 1, né? Aqui eu tenho um exemplo da função polinomial do primeiro grau. Nesse caso aqui, ó, o A vale 6, né? E o B vale 1. Certo? Outro exemplo, função y igual a menos 3x mais 2, né? Nesse caso aqui, ó, quais são os valores de A e B? O A vale menos 3 e o B vale 2. Beleza, galera? Outro exemplo, né, de função do primeiro grau, vamos pegar um exemplo aqui da física. S igual a S0 mais VT. Função horária do tempo na física, né? Você tem aqui o tempo em função do... Desculpa, o espaço em função do tempo. Nessa função, esse S aqui, ele faz o papel do Y, né? É como se fosse o Y na função. E o T, ele faz o papel aqui do X, são as variáveis, né? Você tem S em função de T, né? Quais são as constantes? O S0 e o V. O V, que é o coeficiente do T, ele vai ser o A, né? Então, no caso aqui, o A é o V, a velocidade, e o B é o espaço inicial, o S0. Tá ok, gente? Então, aqui nós temos 3 exemplos de funções do primeiro grau, tá bom? Lembrando que o A, ele tem que ser um número diferente de 0, ele não pode ser 0. E o B pode ser qualquer número real. O A pode ser qualquer real diferente de 0, e o B pode ser qualquer real. Inclusive, se eu pegar uma função assim, ó, y igual a 6x, por exemplo. Nessa função, você repara o seguinte, ó. O A, no caso aqui, é 6, né? E o B vai valer quanto, pessoal? 0. Quando o B é 0, né, essa função, ela recebe o nome de função, ela é uma função do primeiro grau, né, mas ela recebe um nome especial. Ela é chamada de função linear, tá? Função linear é uma função onde o B vale 0. Beleza? Mas, professor, e se o A for 0? O que acontece? Bom, se o A for 0, salve, salve, Neto. Tá entrando na nossa live agora. Um abração. Se o A for 0, pessoal, o que acontece, né? Se o A for 0, não é uma função afim, não é uma função do primeiro grau, tá? Por exemplo, se eu pegar essa função aqui, ó, y igual a 3. Nessa função aqui, ó, a gente percebe o seguinte, que o A é 0 e que o B é igual a 3. Essa função, ela não é do primeiro grau, tá? Ela é chamada de função constante. Não é uma função do primeiro grau, mas ela tem um nome, ela é chamada de função constante. Por que esse nome, função constante? Porque para qualquer valor de x, o y sempre é 3. O y é constante, ele não muda o valor dele. Tá bom? Então, essa função não é, só lembrando, pessoal, não é função do primeiro grau, tá bom? Ela é chamada de função constante. Para ser função do primeiro grau, vou frisar isso aqui com vocês, ó. O A, ele tem que ser diferente de 0, tá bom? Beleza? Bom, continuando. Toda função, ela tem que ter um gráfico, né? Ela tem que ter um gráfico, ela tem que ter uma representação gráfica. No caso da função do primeiro grau, ou função afim, a representação gráfica dela vai ser uma reta inclinada, certo? Como é que pode ser essa inclinação? Essa inclinação, ela pode ser menor do que 90 graus, né? Assim, então você vê que o ângulo de inclinação aqui, ó, ele é menor do que 90,
certo? Isso aqui vai acontecer quando A for positivo. Então, quando A é positivo, maior que zero, a inclinação é menor que 90. Aí a gente diz que essa função é uma função crescente, tá? Ou então, ela pode ter inclinação maior do que 90 graus, né? Ela vai ser desse jeito aqui, ó. Inclinação maior do que 90. O ângulo aqui vai ser maior que 90 graus, ó. Aí, nesse caso aqui, o A é negativo, menor que zero. Aí nós dizemos que essa função é uma função decrescente, tá bom? Essas são as duas possibilidades para o gráfico da função afim, certinho? Duas coisas importantes aqui, lembra que eu falei do A e do B, né? Que o A é o coeficiente angular, ou taxa de variação, e o B é o coeficiente linear, né? Como que eu faço para descobrir os valores deles aqui no gráfico? Bom, primeiro, tá vendo esse ponto aqui, ó, onde a função encosta no eixo Y? Aqui, né, no caso da reta crescente, e aqui, ó, no caso da reta decrescente. Para você descobrir as coordenadas desse ponto aqui, ó, o que você tem que fazer? Bom, se o ponto está em cima do eixo Y, a abscissa, que é o x, vai ser zero. Então, eu vou substituir o x por zero na função. A função do primeiro grau ela é assim, ó, y, que é igual a x mais b. O que acontece se eu substituir o x por zero na função? Né? Vai acontecer uma coisa interessante aqui, ó, muito interessante. O y vai ficar a vezes zero, né, mais b. Bom, a vezes zero dá zero. Então, o y seria igual a b. Em outras palavras, pessoal, o ponto onde a função do primeiro grau encosta no eixo y, ele dá para você o valor do b, tá? Que é o coeficiente linear. O coeficiente linear, que é o valor do b, é o ponto onde a função encosta no eixo y, tá? Se você tiver esse valor aqui, ó, em algum exercício, você já pode falar que é o valor do b, que é onde a função encosta no eixo y. O ponto onde a função encosta no eixo x não é o valor do a, tá? O ponto onde a função encosta no eixo x é a raiz da função. A gente chama de raiz ou zero da função, tá? Que é o ponto onde a função encosta no eixo x, tá? Aqui também nós temos esse ponto aqui, ó. Esse ponto é a raiz ou zero da função. Tá ok? E como é que você vai descobrir essa raiz? Basta você igualar o y a zero. Porque o ponto em cima do eixo x, o y vale zero, né? Quando você igualar o y a zero, na função do primeiro grau, você vai descobrir que as coordenadas desse ponto aqui, ó, vão ser menos b sobre a e zero, tá? Aí menos b sobre a vai ser a raiz da função, certinho? Então, isso aí é a raiz ou zero. Mas, professor, e o a? Como é que eu faço para descobrir o valor dele? O a, você pode descobrir ele assim, ó. Lembra que eu falei que o a é taxa de variação, né? Se é taxa de variação, nós podemos dizer que o a ele é dado por ΔY dividido por ΔX, né? O que significa o ΔY? Variação de y. Variação de y. O que significa ΔX? Variação de x, tá? Então, a gente pode transformar essa fórmula, né? Pode escrever essa fórmula assim, ó. O a vai ser variação de y. Variação é y final menos y inicial, né? Variação de x. X final menos x inicial. Então, dessa forma, você pode calcular o valor do a, que é a taxa de variação da função do primeiro grau, tá bom? Se por acaso, isso acontece mais em geometria analítica, em função não acontece tanto não. Mas se por acaso você tiver esse ângulo de inclinação aqui, ó, na reta, tá? Se o exercício te fornecer ele, você pode calcular o a também como sendo a tangente desse ângulo de inclinação, tá? Então, pode acontecer em exercício de geometria analítica dele dar o valor do alfa, que é o ângulo, tá bom? Aí, no caso, o a, nesse caso, seria a tangente desse ângulo de inclinação, tangente alfa, tá? Então, se você quiser calcular o a dessa forma aqui, fica à vontade, tá? Também dá certo, beleza? Bom, respondendo algumas dúvidas aqui, né? O Brandão 03 fala assim:
Nesse caso, o B não é zero porque não estaria tocando no encontro das duas retas do gráfico. Bom, deve ter perguntado isso aqui mais em cima, né? Pessoal, quando o B for zero, né, a única coisa que vai acontecer é que o gráfico da função vai passar pela origem, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês verem, ó. Se você tiver uma função do primeiro grau e o B for zero, né, o que vai acontecer com o gráfico? Ele vai passar aqui na origem, ó. O que é a origem? O ponto 0 e 0. Aí, nesse caso aqui, ó, o B vai ser 0. Tá bom? Aí, essa função seria y igual a ax. Certinho? Deixa eu ver o que mais que estão perguntando aqui para mim. Bom, o Brandão, então, igual eu te falei, né? Se o B for 0, a reta vai passar pela origem. Tá bom? Beleza. Bom, vamos fazer alguns exemplos, alguns exercícios, né, da apostila de vocês, tá? A Luísa está perguntando, não entendeu a parte que você colocou menos B sobre A. Deixa eu explicar para você, Luísa. Olha só, o que acontece aqui. Por que o ponto onde a função encosta no eixo x é menos B sobre A? Bom, olha só. A função do primeiro grau é do tipo y igual a ax mais b, certo? Eu falei que o ponto onde a função encosta no eixo x, né? Ponto onde a função encosta no eixo x, basta você igualar o y a zero. Pois bem, se você igualar o y a zero, Luísa, nessa função, você vai ter o seguinte, ax mais b vai ser igual a zero, certo? Substituindo aqui o y por zero. Resolvendo a equação, você passa o b para o segundo lado aqui da igualdade, você vai ter que ax é igual a menos b. Passando o a dividindo, o que nós vamos ter? Que x é igual a menos b sobre a, tá? Por isso que o ponto onde a função encosta no eixo x, ele tem essas coordenadas aqui, ó, menos b sobre a e zero, tá? E esse menos b sobre a, ele é a raiz ou zero da função. Raiz ou zero da função, tá bom? Espero ter tirado sua dúvida. Vamos fazer, então, exemplos aqui da apostila de vocês. Você vai abrir a apostila, se você tiver com ela aí, né, claro, na página 111 aí da apostila, nós vamos fazer o exercício 6, tá ok? Então, página 111, exercício 6, tá? Da apostila de vocês. Vou colocar aqui a apostila para nós lermos o enunciado e fazermos o exercício, tá? Vou colocar a apostila aqui. Deixa eu dar um zoom. Opa. Então, dá um zoom aqui para ficar melhor, para vocês verem. Então, aqui é o exercício 6. Fala assim, ó. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura no interior de uma câmara frigorífica, desde o instante em que foi ligada. Considere que essa variação seja linear, pessoal. Variação linear significa que é uma função do primeiro grau, tá? Então aqui, ó, tá dizendo que é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Beleza. Seja linear nas 2 primeiras horas. Né? Aí ele dá o gráfico. Outra coisa também que faz com que nós saibamos que isso aqui é uma função do primeiro grau é porque o gráfico é uma reta. Né? Aí a pergunta do exercício é o seguinte: qual o tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus Celsius? Né? Então o exercício pede o tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus Celsius. Vamos reparar 2 coisas importantes aqui nesse exercício, né? Primeiro, você está vendo aqui o gráfico da função, que é uma reta decrescente, né? Se é uma reta, é uma função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau, ela é desse tipo aqui, ó. F de x igual a ax mais b, certo? Se você quiser, no lugar do f, né? Se você não quiser trabalhar com f de x, você pode colocar y, se você quiser, tá? Então, y igual a x mais b. O que o y vai ser nesse exercício para mim? A temperatura, tá? O y vai ser a temperatura aqui, ó. E o que vai ser o x? O x ele vai ser o tempo, tá bom?
que é dado em minutos. Você percebe que o gráfico ele encosta no eixo Y aqui, ó, bem em cima do 24. Então quer dizer que nesse caso aqui ele já está me dando o valor do B. Lembra que eu falei para vocês que a função do primeiro grau ela encosta no eixo Y, né, no coeficiente linear, né? E no caso o coeficiente linear seria o B. Então aqui, gente, ó, o B já é 24. Já posso afirmar para vocês que o valor dele é 24, que é o ponto onde a função encosta no eixo Y, tá bom? Então, já descobri aqui que o B é 24. Então, a função é y igual a ax mais 24, o valor do B. Vamos descobrir agora o valor do A. Para descobrir o valor do A, o que você pode fazer? Você pode calcular o A como sendo variação do x dividido pela variação do y, né? Lembra que eu falei para vocês, o A é a taxa de variação da função. Então, vamos fazer o cálculo dele aqui, ó. Deixa eu só tirar a apostila aqui de lado um pouquinho, para a gente fazer o cálculo do A. Então, calculando o valor do A, pessoal, olha só. O A, ele vai ser ΔY, né, variação do Y, dividido pela variação do x, ΔX. Como é que a gente vai descobrir o ΔY e o ΔX? É só olhar no gráfico, né? O gráfico, pessoal, ele passa por esses dois pontos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esse ponto aqui, ó, onde eu peguei o B, né, que é 24. Aí, em coordenadas, né, quais são as coordenadas desse ponto aqui? As coordenadas desse ponto vão ser 0, que é o x, e 24, que é o y, tá? E passa também por esse ponto aqui embaixo, ó, que é a raiz da função, que as coordenadas dele são 48 e 0, que o ponto está em cima do eixo x. Então, eu sei aqui, ó, que essa função, né, ela vai passar por esses dois pontos, ó, um ponto de coordenadas 0 e 48, 0 e 24, né? E o outro ponto de coordenadas 48 e 0. Aí eu vou usar esses dois pontos para fazer a variação. Então, A vai ser igual a ΔY, né? ΔY, variação do Y, ó, 24 menos 0. Y final, 24, menos y inicial, 0. Sobre a variação do x, 0 menos 48. Sobre 0 menos 48. Então, isso aqui vai dar 24 dividido por menos 48. O A é negativo, né? E é de se esperar isso, porque como a função é decrescente, o A tem que ser negativo. Então, você faz jogo sinal, mais dividido por menos. Vai dar menos 24 e 48, você pode simplificar tudo por 24, que você vai descobrir o valor do A, né? Então, o A vai ser menos meio. Esse aqui é o valor do A. A é igual a menos meio, certo? Descobri o A, agora eu vou terminar o exercício. Nós sabíamos, já sabíamos anteriormente, né, que o B, o valor dele é 24. E eu descobri o A agora. Então, vamos substituir na função. A função vai ficar assim, ó. Y igual a x menos meio vezes x mais b, que é 24. A pergunta do exercício é qual é o tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus Celsius. Então, ele está pedindo para vocês para calcular o valor do x, né, porque o x é o tempo, para que a temperatura, o y, seja menos 18. Então, para a gente fazer essa continha, eu vou substituir o y por menos 18 e vou calcular o valor do x, tá? Então, vai ficar menos 18, que é igual a menos meio, vezes x mais 24. Ok? Vou passar esse menos meio x para o primeiro lado e o menos 18 para o segundo. Vai ficar assim, ó. Meio vezes x é igual a 24 mais 18. Bom, meio vezes x vai ser igual a 24 mais 18. 8 mais 4 dá 12, vai 1, 1 e 1, 2, 2 e 2, 4. Igual a 42. Passando o 2 multiplicando aqui, ó, 42, né? Nós vamos ter que x vai ser igual a 84 minutos. Então, a resposta para que a temperatura atinja os menos 18 graus Celsius são necessários 84 minutos. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Um abração aí para quem está entrando agora, né, na nossa live. E vamos continuar. Fazer mais um exercício, tá?
Agora é o exercício 11 da página 113. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Página 113, o exercício 11. Vamos fazer esse exercício aqui com vocês agora, tá? Deixa eu ajeitar a folha aqui um pouquinho. Aí, ficou melhor. Deixa eu pegar a apostila aqui, página 113, questão 11. Essa questão aqui é uma questão muito boa também da Unesp, tá? Separei só questões boas para vocês aqui hoje, para nós resolvermos. Acho que essa questão aqui dá até para resolver na apostila mesmo, tá? Então, deixa eu colocar aqui, para filmar aqui na apostila, para a gente ver essa questão número 11, né? Vamos ler o enunciado aqui com vocês, tá? Bom, o enunciado diz o seguinte. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu fazer um teste aqui. Não, deixa eu deixar do jeito que estava mesmo. Só tirar o zoom aqui, pessoal. Aí, consegui. Bom, vou ler o enunciado aqui. 2 dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto. Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostram os segmentos de retas nos gráficos, né? Galera, esses dois gráficos aqui, ó, eles me dão a pista de concreto, né? A porcentagem de reflexão do raio solar, dos raios solares, que é o Y, da pista de concreto, começa com 35% e vai decrescendo, tá vendo? Vai diminuindo. E da pista de asfalto, que começa com 10 e vai crescendo, certo? Então, no caso da pista de concreto, a quantidade de reflexão solar dela é uma função do primeiro grau decrescente. Do primeiro grau porque o gráfico é uma reta, né? Decrescente. E no caso da pista de asfalto, é uma função do primeiro grau crescente. Ambas são funções polinomiais do primeiro grau, tá bom? Bom, continuando aqui, fala assim, mantidas as relações lineares expressas nos gráficos, ao longo dos anos de uso, 2 pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares após quantos anos, né? Então, quer saber após quantos anos que as duas vão refletir a mesma quantidade de raios solares, tá bom? Bom, vamos fazer então o exercício. Primeiro, pessoal, olha só, eu vou fazer na folha mesmo, tá? Que eu acho melhor. Então, primeiramente, olha só, o que acontece aqui. A pista de concreto, vamos colocar aqui, colocar de caneta vermelha. A pista de concreto, a reflexão, a quantidade de raios solares refletidas, né, é uma função do primeiro grau. E ela é uma função do primeiro grau que eu vou escrever ela assim, ó. Pista de concreto, vou chamar de YC, né, a pista de concreto é igual a A vezes X mais B, ok? A pista de asfalto, que também é uma função, a quantidade de raios solares refletidas também é uma função do primeiro grau, pista de asfalto. Eu vou falar que é uma função do tipo YA, né, Y do asfalto, é igual. Aí, para não confundir, eu vou chamar aqui de A1 vezes X mais B1, tá? São 2 valores de A's diferentes para cada função e 2 valores de B's também diferentes. Então, por isso que na pista de asfalto eu chamei de A1 e B1 e na pista de concreto de A e de B, tá? Vamos voltar no gráfico da função para a gente saber qual é o valor do A e qual é o valor do B, né? Lembra que eu falei para vocês que o valor do B de uma função é sempre, vou aumentar aqui um pouquinho, dar um zoom para vocês. Eu falei para vocês que sempre o valor do B, ele vai ser o ponto onde a função toca no eixo Y, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte, ó, na pista de asfalto, a pista de concreto, né? O ponto onde a função encosta no eixo Y é em cima do 35. Então, na pista de concreto, o B vai valer 35, tá? E na pista de asfalto, aqui, ó, o ponto onde a função toca no eixo Y é no 10.
Então, esse aqui vai ser o valor do B1 da pista de asfalto, ok? Vamos voltar aqui, então, na folha. Eu já sei, então, que o valor do B, que é o da pista de concreto, ele vale 35, né? Já descobrimos aqui, B vale 35, e que o B1, que é o valor do coeficiente linear da pista de asfalto, o valor do B1, vai ser igual a 10. Agora vamos descobrir o valor do A, né, da pista de asfalto, e o valor do A1 da pista de concreto, tá? Para isso, vamos pegar os pontos aqui por onde essas duas funções passam, certo? Olha só, aqui nós temos o seguinte, ó. A pista de concreto primeiro, né? Vamos ver aqui quais são os pontos por onde ela passa aqui no gráfico. A pista de concreto, pessoal, ela passa aqui no ponto, nesse ponto aqui, de coordenadas 0 e 35, tá? E nesse ponto aqui, ó, quais são as coordenadas dele? 6 e 25. Então, 6 e 25. Vamos colocar os dados aqui, então, para a gente poder calcular o valor do A. Então, olha só, na pista de concreto, voltando aqui, essa pista de concreto aqui, ela passa pelos pontos de coordenadas 0 e 35, vou colocar aqui em cima, ó, 0 e 35, ok? E no ponto de coordenadas 6 e 25. Aí, com esses dados aqui, eu vou calcular o valor do A, né? Que é o coeficiente angular dessa função, ou a taxa de variação. Lembrando que para calcular o valor do A, é só fazer variação do y, delta y, dividido pela variação do x, delta x. Bom, qual é a variação do y aqui nesse caso? Só a gente olhar nos pontos aqui, ó. O y ele varia de 35 até 25. Então, vai ser 25, que é o y final, menos 35, que é o y inicial, sobre 6, que é o x final, né? Menos 0, que é o x inicial, tá bom? Então, 6 menos 0. Então, o A, nesse caso aqui, ó, dessa função, vai ser 25 menos 35, dá 10. 6 menos 0, desculpa, dá menos 10. 6 menos 0 dá 6. Simplificando por 2, né, tanto o menos 10 como 6, vai ficar menos 5 terços. Esse é o valor do A nessa função da pista de concreto. Tá? Então, a função da pista de concreto, YC, vai ser igual a menos 5 terços, né, vezes x, mais B, que é 35. Ok? Agora vamos descobrir a da pista de asfalto. Já sei que o B dela vale 10, agora vamos descobrir o valor do A. Para isso, vamos pegar de novo aqui a figura e vamos ver os pontos por onde a pista de concreto passa, que é a reta azul, né? Quais são as coordenadas dos pontos por onde ela passa? Ó, esse ponto aqui tem coordenadas 0 e 10, tá? E esse ponto aqui em cima tem coordenadas 6 e 16. Então, são os dois pontos por onde essa reta passa, tá? É uma reta crescente. Você vai ver que o A, nesse caso, ele vai ficar positivo, tá? Então, vamos colocar aqui no papel para a gente resolver. Então, aqui no caso, ó, a pista de asfalto, ela vai passar pelos pontos 0 e 10, né? E pelo ponto de coordenadas 6 e 16, tá? Então, o valor do A1 vai ficar delta y dividido por delta x. Variação do y, só você olhar. Y final 16 menos y inicial 10. 16 menos 10. Variação do x, x final, né? X final aqui no caso é 6 menos x inicial 0. 6 menos 0. 16 menos 10, 6. 6 menos 0, na maioria das vezes, dá 6. 6 dividido por 6 costuma ser 1, né? Então, o valor do A1 é 1. Logo, a função, né, no caso aqui do asfalto, que eu chamei de YA, vai ser A1 vezes X, aí o A1 deu 1, fica 1 vezes X, que dá X, mais B1, mais 10. Essa aqui, então, seria a função do asfalto. Bom, mas o que o exercício pede? Ele pede em quanto tempo, em quantos anos, né? O X é o tempo em anos e o Y é a porcentagem de reflexão solar.
ele pergunta em quantos anos as duas pistas vão refletir a mesma quantidade de luz, tá? Então, para descobrir quando é que elas vão refletir a mesma quantidade de luz, como a quantidade de luz está sendo representada nas funções por y e a quantidade de anos por x, basta eu igualar as duas funções, né? Nesse caso, falar que a quantidade de luz refletida é a mesma nas duas pistas, é a mesma coisa de dizer para vocês que o YA, né, que é a quantidade de luz refletida pela pista de asfalto, é igual a YC, que é a quantidade de luz refletida pela pista de concreto, tá bom? Aí você vai substituir as funções que você descobriu. O que é o YA? X mais 10. Então, vou ter x mais 10. É igual o YC. O que é o YC? Menos 5 terços de x mais 35. Então, menos 5x sobre 3, vamos colocar assim, né? Mais 35. Beleza? Vamos descobrir, então, o valor do x. Para nós descobrirmos o valor do x, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou tirar o mínimo dos dois lados. Que aí eu posso simplificar o mínimo. O mínimo entre 3 e 1 é 3. Mínimo múltiplo comum, né? Então, vamos fazer continha aqui do lado, ó. Tirando o mínimo dos dois lados, que é 3. 3. Então, vamos lá. 3 dividido por 1 dá 3. Aqui, ó. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes x, 3x. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 10, 30. 3 dividido por 3 dá 1. Vezes menos 5x, menos 5x. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 35 vai dar 105. Tá? Simplifica o mínimo dos dois lados que você tirou. Vou passar esse menos 5x para o primeiro lado, né? Ele vai passar somando o 3x, então vai ficar 3x mais 5x, que é igual. Vou passar o 30 para o segundo lado da igualdade, e vai passar diminuindo, vai ficar 105 menos 30, tá? 3x mais 5x, 8x. 105 menos 30 vai dar 75. Passando o 8 dividindo, nós vamos ter o seguinte, ó, que x vai ser igual a 75 dividido por 8. Aí você vai fazer essa continha, 75 dividido por 8. Vou fazer aqui do lado, ó. 75 dividido por 8, vai caber 9. 9 vezes 8, 72, falta 3, né? Aí não tem número para descer, coloca um 0 e aqui uma vírgula. 30 dividido por 8, vai dar 3. 3 vezes 8, 24, falta 6. Mais um 0, 60 por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56, para 60 falta 4. Mais um 0, 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então, o tempo aqui, que é o x, né, vai ser 9,375 anos. Esse é o tempo que vai gastar para as duas pistas refletirem a mesma quantidade de luz solar, tá bom? E 9,375 anos, só olhar aqui na apostila, pessoal, aqui, ó, 9,375 anos, tá na letra B de Bosque, tá? Então, essa aí seria a resposta do exercício, tá bom? Certinho? Alguma pergunta, alguma dúvida, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Bom, gente, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vamos fazer só mais uma questão, tá? Que é a questão 20 da página 116, tá bom? Então, se você tiver a apostila aí, abre na página 116, questão 20. É uma questão do Enem, tá? Vou fazer a leitura dela aqui com vocês, beleza? Tá falando assim, ó. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear, né, então quer dizer função do primeiro grau, observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses, né?
Aí a pergunta: nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês, né, para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Então a pergunta é: de acordo com o gráfico, qual é o tempo mínimo após o sexto mês, né? Quer dizer, depois do sexto mês, vai gastar quanto tempo para que o reservatório atinja o nível zero da sua capacidade? Bom, pessoal, função do primeiro grau. Só que aqui tem um pega nesse exercício. Presta muita atenção, né? Tá olhando aqui, ó, o gráfico, né? Eu falei para vocês que na função do primeiro grau, o valor do B é o ponto onde o gráfico encosta no eixo Y, certo? Só que nesse exercício não acontece isso. Por que que não acontece isso? Tá vendo o eixo Y aqui, ó? Esse eixo aqui? Ele não está em cima do zero. Ele está em cima de quanto aqui? Do 1. Então isso aqui, gente, na verdade, não é o eixo Y, tá? Porque o eixo Y ele teria que passar pelo zero, não pelo 1. Esse eixo aqui é um eixo paralelo ao eixo Y, passando por x igual a 1. Então, esse valor 30 aqui, ele não é o B, tá? Porque para ser o B, o x teria que ser quanto aqui? 0. E aqui ele vale 1. Bom? Beleza. Bom, então, sabendo disso, que é o peguinha da questão, nós vamos resolver esse exercício aqui com vocês, tá? Vou pegar dois pontos aqui por onde a função passa, ó. Esse ponto aqui em cima, que em coordenadas é 1 e 30. Então, x é 1 e o y é 30, tá? E esse ponto aqui, ó, que em coordenadas corresponde ao ponto de coordenadas 6, né? E quanto aqui, pessoal? E 10, tá? Aí eu vou usar esses pontos para descobrir o valor do A e o valor do B. O Pedro está perguntando, né? Pedro Vale, se a 6 podia ser feita por regra de 3. Daqui a pouquinho eu te respondo, tá, Pedro? A Vitória Lopes. Oi, Vitória, tudo bem? Está perguntando se só pelo gráfico dá para saber que é função do primeiro grau. Sim, se o gráfico for uma reta inclinada, com inclinação maior que 90 ou menor que 90, é uma função do primeiro grau, tá bom? Só se a reta for paralela ao eixo Y. Essa reta for paralela ao eixo Y, Vitória, não é função do primeiro grau, aí é função constante, tá bom? Bom, então, vamos pegar esses dois pontos aqui para a gente descobrir a função, qual é o valor do A e qual é o valor do B, né? Ô, Luísa, não precisa tirar o valor da porcentagem, tá? Porque se está em porcentagem, então você trabalha com o Y com o valor dele em porcentagem. Não precisa tirar, tá? Mas se você quiser tirar, pode tirar, não tem problema não, tá? Beleza, vamos lá. Então, olha só. Aí é só você lembrar, Luísa, que se o Y está em porcentagem, então seu resultado do Y que você vai achar, ele também vai estar em porcentagem, tá? Então, pegando esses dois pontos aqui, ó, eu tenho um ponto de coordenadas 1 e 30, né? E 6 e 10, que são os pontos por onde a função passa. 1 e 30, 6 e 10. Deixa eu pegar uma borracha aqui que eu escrevi errado. Ai, meu Deus, sumiu a borracha, achei. Então, 6 e 10, tá aqui, ó. O outro ponto por onde a função passa. 6,10. Tá bom? Então, esses são os dois pontos por onde a função passa. Eu vou agora escrever essa função aqui para vocês. Rapaz, o meu tripé aqui, que eu estou usando para segurar o celular, tá tenso. Então, olha só. A função é y igual a x mais b. Vou descobrir primeiro o valor do a, tá? O valor do a, para a gente descobrir, eu posso fazer delta y sobre delta x. Variação do y dividido pela variação do x. Variação do y, ó, 10 menos 30, né? Y final 10 menos inicial 30. Variação do x, x final 6 menos x inicial 1. Então, 6 menos 1. 10 menos 30, menos 20. 6 menos 1 dá 5. Menos 20 dividido por 5, menos 4. Esse é o valor do A. Vamos descobrir agora o valor do B. Já descobri que o A é menos 4, né? Vamos achar agora o valor do B. O valor do B, para você descobrir, você pode usar a função, ó, y igual a ax, aí como A eu já descobri que é menos 4, então fica menos 4x, mais B. Vou achar aqui o valor do B. Para descobrir o valor do B, eu posso usar um desses dois pontos aqui, ó, ou o primeiro ou o segundo. Vamos pegar o primeiro,
1,30 as coordenadas. Aí eu vou pegar esse ponto e vou substituir na função o x por 1 e o y por 30. Vai ficar assim, ó. Y, que é 30, né? É igual a menos 4 vezes 1 mais b. Ok? Então, 30 vai ser igual a menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais b. Certinho? Vou passar esse menos 4 para o segundo lado aqui da igualdade e vou descobrir o valor do b. Então, vai ficar assim, ó. Passando menos 4 para o segundo lado aqui da igualdade, passa somando, né? Nós vamos ter que o b vai ser igual a 34. Certinho? Esse é o valor do b. Então, a função, ela é essa daqui, ó. Y igual a x, o a é menos 4, então menos 4x, mais b, que é 34, certo? Essa é a função. A pergunta do exercício é quantos meses após o sexto mês, né? Quanto tempo após o sexto mês, a função, a capacidade do reservatório vai ser 0, né? Se a capacidade é 0, então quer dizer que eu vou igualar o y a 0 para descobrir esse tempo. Então, o y é igual a 0, vou ter menos 4x mais 34 é igual a 0. Então, passando 34 para o outro lado, vou ter que menos 4x é igual a menos 34. Multiplica por menos 1, já passa o 4 dividindo, o x vai dar 34 dividido por 4, certo? 34 dividido por 4 dá 8,5 meses, tá? Esse é o valor, então, do x, 8,5 meses. Mas preste atenção na pergunta do exercício. A pergunta do exercício, eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim, nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês? Esse tempo que eu descobri aqui, 8,5, é o tempo observado desde o início. Só que eu quero saber só após o sexto mês, qual é o tempo necessário. Para descobrir após o sexto mês qual é o tempo necessário, é só diminuir, né? 8,5, que é o resultado que eu encontrei, menos 6. 8,5 menos 6 vai dar 2,5 meses. Então, após o sexto mês, o tempo necessário para o reservatório atingir a porcentagem 0, né? Ou para não ter mais água, seria 2 meses e meio, tá? Após o sexto mês. Ou seja, 8 meses e meio no total. Beleza? Então, há 2 meses e meio, 2,5 meses, alternativa aqui, ó, letra A, de amor. Tá bom, gente? Bom, espero que tenha sido bom para vocês. O JVPG04, eu não sei quem é, pergunta, por que não isolou o B? Por que eu não isolei o B? Eu isolei aqui, ó, para descobrir o valor do B aqui, ó, nessa equação aqui, pessoal, ó. Vou mostrar aqui para vocês com lápis. Aqui, ó, nessa equação aqui, eu tenho 30 igual a menos 4 vezes 1 mais B. Aí eu isolei o B e descobri o valor dele aqui, que é 34. Tá bom? É isso aí, galera. No mais, nossa live de hoje era sobre esse assunto aí que eu queria falar para vocês. Aí eu gostaria de pedir um favor para vocês. Na nossa próxima live, que é segunda-feira, eu gostaria muito mesmo, né, que vocês fizessem uma tarefinha de casa para nós tirarmos as dúvidas aqui ao vivo, tá? Vocês vão pedir o exercício aqui ao vivo na live de segunda e eu vou tirar as dúvidas de vocês. Aí, a tarefa que eu vou passar, eu já tinha passado ela em sala, só que eu não tinha tirado as dúvidas ainda. Para quem já fez, dá uma revisada nos exercícios. Para quem não fez ainda, faça, por favor, todos os exercícios dos módulos 10, 11 e 12 da apostila, tá? Matemática 1, que é sobre essa matéria de função do primeiro grau, tá? Nós vamos estar tirando essas dúvidas na live de segunda-feira. Então, segunda-feira, na nossa live, vai ser uma live de tira dúvidas aí com vocês, tá? Então, para isso, você tem que trazer suas dúvidas para a gente fazer o máximo de exercício que eu puder aqui com vocês nessa live de segunda-feira. Beleza? Certo? Bom, gente, então é isso, né? Deixa eu virar a câmera aqui para vocês me verem, né? Então é isso aí, né? Esse era o assunto que eu estava
querendo fazer com vocês na nossa live de hoje, né? E eu espero que tenha sido bom aí para vocês, né? Para mim foi maravilhoso, matei as saudades aí de vocês, tá? E eu queria dizer para vocês para não sair de casa. Hoje é sexta, mas fica em casa, viu? Ô JP, obrigado, viu? Você também é lindo, viu? Deixa eu só, pra gente encerrar, antes da gente encerrar, eu só gostaria de chamar uma pessoa aqui para fazer uma participação especial aqui comigo aqui na live, tá? Vocês esperem um minutinho que eu vou lá buscar essa pessoa, tá? Só um minutinho, não sai daí não, tá, gente? Dormindo? Pessoal, a pessoa que eu fui buscar para participar da nossa live é a, é a Jasmine. Aqui, ó. Fala oi pra galera aí, Jasmine. Ela tá dormindo, mas eu trouxe ela aqui para mostrar para vocês, tá? Essa aqui é a minha princesinha, Jasmine, um presente de Deus, tá? E eu tô aqui apresentando ela para vocês. Ela tá dormindo, né? Porque ela acabou de mamar. Mas é isso aí, galera. Já tô segurando aqui o celular aqui para não escorregar, tá? Então essa aqui é a meu presente de Deus, tá? Depois, a hora que ela estiver acordada na próxima live, se ela estiver acordada, eu trago ela aqui de novo para vocês verem, tá bom? Fala tchau para eles, Jasmine, tchau. Gente, eu vou encerrar. Um beijão, tá? Um abração, obrigado aí pela participação de vocês. Foi lindo, foi maravilhoso. E na segunda-feira a gente está de volta, tá? Obrigado aí pelos elogios aí para Jasmine, né? Uma gatinha. Então vou encerrar aqui com a imagem dela, tá? Beijão, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fui.